Hoje, pessoal, nós vamos estudar o átomo e a sua estrutura, tá? Segundo o modelo de Rutherford, o átomo ele tem duas regiões principais, não tem? Quais são elas? Isso, o núcleo e eletrosfera, né? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui o núcleo. E vamos colocar aqui a eletrosfera. No núcleo, nós vamos encontrar duas partículas lá. Quais são? Isso. Só que até o modelo do Rutherford tinha sido descoberto apenas quem? Apenas os elétrons, primeiro no modelo de Thomson, certo? Depois os prótons no modelo de Rutherford. Então, no núcleo aqui nós vamos ter os prótons. E depois, Chadwick, depois de Rutherford, ele descobriu os nêutrons, tá? Prótons e nêutrons. Nos prótons e nos nêutrons aí, ó, nós vamos ter um negócio chamado carga. Qual seria a carga do próton? Positiva. Vou marcar aí, os prótons têm carga positiva. E os nêutrons? O nome já diz, é neutro, é o quê? É sem carga, tá? Agora, se nós fôssemos falar sobre a sua massa relativa. Massa relativa. A dos prótons é uma unidade, tá? De massa relativa. As dos nêutrons é aproximadamente uma unidade. E agora nós vamos ter a eletrosfera. Na eletrosfera nós temos quem? Os elétrons. Carga do elétron. Negativa. E a sua massa, pessoal, ó, onde está concentrada a massa do átomo? No núcleo ou na eletrosfera? No núcleo. Então a massa da eletrosfera é muito o quê? Pequena, praticamente desprezível, tá? Então aqui, ixi, virou para lá, hein? Ixi, moiou já. Então, pessoal, ó, a massa do elétron ela é 1836 vezes menor do que a massa de um próton e de um nêutron, tá? Ela é muito pequenininha, praticamente desprezível, tá? Feito isso, ó, vamos fazer algumas definições, tá? Primeira definição que nós vamos fazer aí é chamado número atômico. Número atômico. Alguém lembra o símbolo do número atômico? Letra Z, tá? Símbolo do número atômico, a letra Z. O que representa o número atômico? É o número do quê? Número de prótons, tá? É o número de prótons presente aonde, pessoal? No núcleo.
Símbolo letra Z. Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Pegar o sódio. Sódio. Cloro e o oxigênio. Vocês estão com a tabela periódica aí? Peguem a tabela aí, dá uma olhadinha na tabela. Qual que é o número atômico do sódio? 11, tá? Então, vou colocar assim, ó. Número atômico representado pela letra Z, tá? Também pode ser representado pela letra P. Por que P? P de prótons, tá? O número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Então, Z igual a P, que é igual a 11, tá? Olha aí na tabela agora o número atômico do cloro. Quanto que é? DZ quanto? 17, acharam? E o número atômico do oxigênio? 8, tá? Então, vocês perceberam que a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Cada elemento tem o seu número atômico, tá? Eu não posso ter dois elementos com número atômico 8. Só quem vai ter o número atômico 8 é o oxigênio, tá? Cada elemento tem um número atômico diferente. Depois do número atômico, quem que nós vamos ter? Número do quê? Isso, número de massa. Símbolo da massa. Letra, representado pela letra A, tá? Número de massa, letra A. Como que eu descubro a massa, pessoal, de um átomo? É a somatória de quem? Isso. É a soma do número de prótons com o número de... Vou colocar o símbolo aqui, ó. Soma do número de prótons, letra Z, com o número de nêutrons. Qual que vai ser o símbolo dos nêutrons? Letra N, tá? Letra N. Formulinha. Como é que fica a formulinha? Massa, que é a letra A, certo? É igual o Z mais o N, tá? Nós temos essa formulinha aqui, ó. Tranquilo? Agora vamos passar um negócio assim, ó. Representação de um átomo. Como que o átomo deve ser representado? Ele vai ser representado pelo seu símbolo, né? Pelo número atômico e pelo número de massa, tá? Então, basicamente, ele vai ficar assim, ó. O símbolo eu vou chamar de letra X, tá? Ó. Letra X, tá? Pode ser qualquer letra. Aí, a massa vem em cima aqui, ó, letra A. E os prótons vêm aqui embaixo, letra Z, tá? Nós temos essa representaçãozinha aqui. Vamos pegar alguns exemplos. Sódio. Ferro.
Imagine que eu passei isso aqui, ó. O sódio, o símbolo dele aí na tabela é Na, certo? Então Na é o símbolo aqui, ó, que eu chamei de X. E embaixo aqui, quem que eu tenho? O Z, certo? Então posso colocar assim, não posso? Ó. Z igual a 11. Tranquilo? Vamos supor que eu falo assim que o número de nêutrons dele é igual a 12. Está faltando quem ali? A massa. Como que nós vamos calcular a massa? Massa, ó. Massa é igual a prótons mais nêutrons. A massa eu vou descobrir. Repete a letra A. Os prótons são quantos? 11, né? Os nêutrons, quanto que eu falei que era? 12. Assim. Que vai dar quanto? 23. Onde que eu coloco esse número 23? Aqui em cima, tá? A massa é representada em cima. Então vem e coloca aqui, ó, 23. Tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa para o ferro, tá? Número atômico aí do ferro na tabela. Quanto que é? 26, muito bem. Vou colocar aqui 26. Então, o número de prótons dele é 26, né? Vamos supor que eu passo o número de nêutrons para ele aqui igual a 30. Calculem a massa dele. 56, muito bem. Então vai ficar assim, ó. Massa igual a prótons mais nêutrons. Massa eu vou descobrir. Prótons 26, nêutrons igual a 30. Massa igual a 56. Vem e coloca aqui o 56 na representação dele aqui, ó. Por último, agora o oxigênio. Só que o oxigênio eu vou fazer diferente, ó. No oxigênio eu já passei aqui para vocês que a massa dele é 16 e o número atômico é 8. Tá faltando quem ali, pessoal? Os nêutrons, tá? Então vamos calcular aqui, ó. Vou colocar aqui, prótons dele é 16. A massa, prótons é 8. Prótons é 8. A massa é 16. Está faltando os nêutrons. Eu posso fazer o seguinte, ó. Ou eu posso pegar essa fórmula aqui, ó. Eu vou rearranjar ela, ó. Para mim deixar o nêutron sozinho aqui, o que eu tenho que fazer com Z? Passar para cá, certo? Se ele for passar para cá, ele vai passar o quê? Ele tá positivo, vai passar? Negativo. Então, essa fórmula aqui, ó, eu também posso escrever ela assim, ó. Posso fazer essas duas fórmulas aqui, ó. Nêutrons vai ser igual o A, olha aqui na lousa, o A, o Z estava positivo, veio negativo. Então, vai ser A menos Z. Tranquilo? E a mesma coisa eu posso fazer com Z, ó. Vou isolar o Z. Vou isolar o Z. O A está do lado de cá, certo? Ó. Aí o N está positivo, vem o quê? Negativo. Então vai ser Z igual a A menos N. Tá? Vou calcular o N agora, né? Usando essa aqui de cima, ó, vai ficar N igual a A menos Z. Aqui vai ficar N igual o A, que é 16, menos o Z, que é 8. N igual a quanto? N igual a
a 8. Tranquilo? Precisa colocar o número de nêutrons na representação? Não precisa. Na representação só entra a massa, que é a letra A, e o número atômico, que é a letra Z. Tranquilo? Oi? Sim. A massa pode mudar. Os nêutrons também podem mudar. Só quem não pode mudar é o número atômico. Tá? Porque se você mudar o número atômico, fica fixo, certo? Se você mudar os nêutrons, automaticamente você vai mudar a massa também. Tá? Tranquilo aqui? Agora, deixa eu lembrar agora. Meu processador falhou agora. O que não passa agora? Lembrei. Agora é o seguinte, ó. Quando vocês ouvirem falar essa palavrinha aqui, ó, átomo, o que vocês devem lembrar? Em questão de carga. Carga elétrica. O átomo ele vai ser o quê? Neutro, tá? O átomo, colocar aí, ó, ele é eletricamente neutro. Ele é eletricamente neutro. Matematicamente, o que isso quer dizer? Matematicamente. Como? Isso, a somatória das cargas é zero, né? Certo? Então, o que isso quer dizer assim, ó? Que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, tá? Colocar assim, ó, número de prótons é igual ao número de elétrons. Quer dizer assim, ó, vamos reformular isso aí, que vai ser zero, né? A quantidade de cargas positivas vão ser iguais à quantidade de cargas negativas, tá? Então, por isso que ele é neutro. Não vai sobrar positivo e não vai sobrar negativo. Vamos passar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos pegar aqui a Carol com K aqui, ó. 1939K. Professor, como é que eu sei que ele é neutro? Vocês vão olhar aqui do lado direito em cima, ó. Tem carga positiva e carga negativa aqui? Não tem, né? Quando não tem carga positiva, nem sinal positivo nem sinal negativo, significa que ele é o quê? Significa que ele é neutro. Então, o que nós vamos escrever aqui, ó? Primeira coisa, o Z vai ser quanto? 19, certo? Como ele é neutro, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Então, eu posso colocar aqui que os elétrons são quantos? De 19. Tá? Repete. Se eu tenho 19 prótons, eu tenho que ter 19 elétrons. Esse número de cima aqui, o 39, é o quê? É a massa. Tá faltando quem aqui? Os nêutrons. Posso fazer direto os nêutrons? Sem precisar colocar essa fórmula, ó. Vai ser A menos Z. O A é 39 e o Z é 19. Vai dar quanto? 20. Tá? Coloquei direto a resposta. Certo? Isso é um exemplo de átomo eletricamente neutro. Só que nós podemos, nesse átomo aqui, aconteceu um negocinho aqui, ó. Vamos supor que ele vai perder um elétron, tá? Perde um E, perde um elétron. Quando ele perde um elétron, pessoal, ele vai ficar assim, ó. 39, 19K. Pensa aqui comigo, ó. Ele tem aqui, ó, nesse caso, ele tem 19 positivo e quantos negativo? 19. Vai sobrar alguém?
Vai ficar zero, certo? 19 positivo com 19 negativo. É por isso que não aparece nada aqui. Agora, aqui nesse caso, ó, vai ficar assim, ó. Ele continua com 19 positivo. Só que agora ele perdeu quem? Perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, ó, ele tinha 19, vai passar a ter quanto? 18. Passou a ter 18 aqui. Agora pensem comigo, ó. Ele tem 19 positivo e 18 negativo. Vai sobrar quanto? 1 positivo, certo? É por isso que agora, ó, ele vai vir representado assim, com um sinalzinho de mais aqui do lado direito. Tá? O que esse mais significa? Que ele tem mais positivo do que negativo. Mais prótons do que elétrons. Tá? O restante, pessoal, ó, fica igual. A única coisa que muda é quem, pessoal? Só muda os elétrons, ó. O restante é igual. Prótons é 19. A massa continua sendo 39. E os nêutrons continuam sendo 20. Tá? Vou fazer uma definiçãozinha aqui, ó. Quando aparece esse sinalzinho de mais aqui, ó, nós podemos escrever isso aqui, ó. Ele não vai ser chamado de átomo, tá? Ele passa a ser chamado de íon, tá? Então, no caso aqui, ele é um íon positivo. O íon positivo recebe o nome de cátion, tá? O íon positivo recebe o nome de cátion. Tranquilo? Agora vamos passar mais um exemplo aqui. Vamos pegar o oxigênio de novo, ó. Mesma coisa. Tem sinal de positivo e negativo aqui? Não, então ele é um átomo eletricamente neutro, tá? Então vamos anotar aqui, o Z dele é 8. Como ele é neutro, eu vou repetir o número de elétrons, né? Se ele tem Z8, ele também vai ter elétrons igual a 8. A massa dele é 16. E os nêutrons dele são quanto? São 8, né? Nêutrons é o A menos o Z. Tá? O de cima menos o de baixo, tá? Por que não aparece positivo nem negativo aqui? Porque a quantidade de cargas positivas são iguais à quantidade, igual à quantidade de cargas negativas. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar que esse oxigênio aqui, ó, ele ganha 2 elétrons. Tá? Ele vai ganhar 2 elétrons. Então ele vai ficar assim, ó. O Z, vou repetir, né? Continua sendo 8. Ele ganhou 2 elétrons. Ele vai passar a ter quanto? Ó, ele tinha quantos elétrons? Ele tinha 8, né? Ó, tinha 8 aqui. Ganhou 2, foi para quanto? Foi para 10. O restante fica igual, ó. A massa dele é 16. E os nêutrons dele é igual a 8. Só que pense aqui comigo, ó. Professor, agora ele tem 8 cargas positivas e ele tem 10 cargas negativas. 8 positivo com 10 negativo sobra quanto? Sobra 2 negativo. Tá? Com isso, nós vamos ter o seguinte, ó. Por causa do negativo aqui, ó, nós temos um íon que
Um íon negativo. Íon negativo é chamado do quê? Alguém lembra? Ânion. Tudo bem. Ânion. Tá? Então, quando é positivo é chamado de cátion e quando é negativo é chamado de ânion. Tá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora nós vamos para as relações atômicas. Primeira relação atômica aí que eu vou passar, chamada de isótopos. Vou deixar a letra P aqui, ó, de outra cor, ó. Isótopos. Deixei o P de laranja, por quê? São átomos que apresentam o mesmo número o quê? De prótons. Então, isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Vamos pegar um exemplo aí. Vou pegar um exemplo com oxigênio. Então, ó, esses dois oxigênios aqui, ó, o de massa 16 e o de massa 17, eles são isótopos. Por quê? Porque possuem o mesmo número de prótons. Posso colocar assim, ó, Z igual a 8 aqui, Z igual a 8 aqui. Cuidado, pessoal, isótopos sempre vai ter o mesmo símbolo, ó, oxigênio e oxigênio, tá? Agora eu vou pegar outro exemplo aqui com o hidrogênio. No hidrogênio nós temos 3 casos bem famosos aí, chamado de prótio, deutério e trítio. Seriam esses 3 aqui, ó. O hidrogênio de massa 1, hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3. Eles são isótopos, os 3. Por quê? Porque possuem o mesmo número de prótons. Então, o Z aqui é igual a 1,
Nesse outro aqui, o Z também é igual a 1. E nesse outro aqui, o Z também é igual a 1. Tranquilo? Depois dos isótopos, nós temos quem? Os isóbaros, né? Isóbaros tem o mesmo número do que? Olha nas letras lá, ó. Isótopos, letra P, né? Isóbaros, letra A, tá? Vou deixar a letra A, ó, de outra cor. O A, pessoal, é o símbolo de quem? Da massa, né? Então, isóbaros são átomos que possuem o mesmo número do que? Que possuem o mesmo número de massa, tá? Letra A aí, ó. Vou pegar exemplos aqui. Olha o número atômico do argônio aí na tabela, fazendo um favor. Eu acho que é 18. Confere aí pra mim. 18, né? Então aqui, pessoal, ó, eles são isóbaros por quê? A massa, né? Ó, aqui, isótopos. Por quê? Mesmo número de prótons, ó, é o número de baixo, 8 e 8. Aqui 1, 1 e 1. A massa é o número de cima, ó, 40, 40, 40 e 40. Então vamos anotar aqui embaixo só. A massa aqui é 40. Aqui também a massa é 40. Aqui também é 40. E aqui também é 40. Agora nós temos os isótonos. O que seriam os isótonos? Dos isótonos aqui, qual letra que eu posso pegar aqui, ó, para definir? O N, tá? Vou colocar o N de laranja aqui, ó. Isótonos. Aqui eu coloquei átomos, tá, pessoal? Mas pode ser íons também, tá? Na definição aqui, tá? Coloquei átomos, mas pode ser íons também, tá? Negativo ou positivo. Que eu vou colocar de novo átomos, mas também pode ser íons. Então, colocar assim, ó, são átomos possuem o mesmo número de nêutrons. De nêutrons. Vou pegar um exemplo aí.
Carbono 12. 7. Oxigênio. Aqui pegar o boro. Pegar aqui o... Pegar aqui o carbono 13. Oi. No primeiro caso lá, o elemento era igual. Os outros dois, Vai mudar. Tá? Aqui são iguais porque aqui os prótons são iguais. E cada elemento tem um número de próton diferente. Mas no caso só nele vai ser Só nele. Tá? Aí aqui, pessoal, ó. Como que nós vamos... Aqui é os isótons, né? Mesmo número de nêutrons. Como é que eu calculo os nêutrons? A massa menos os prótons, né? Ó. O de cima menos o de baixo. Então, 13 menos 6 dá quanto? 7, né? E aqui, ó, 12 menos 5 também dá quanto? 7. Então, eles são isótonos. Mesmo número de nêutrons, tá? E para terminar, tá faltando quem aí? Ó, mesmo número de prótons, mesmo número de massa, mesmo número de nêutrons. Está faltando os elétrons. Quando os elétrons são iguais, são chamados do quê? Iso o quê? Isoeletrônicos, tá? Isoeletrônicos. Iso, colocar o E aqui. Vou pegar aqui um exemplo. Então vamos lá, olha esses 4 exemplos aqui, ó. O que esse número de baixo representa? Esse 10 aqui, ó, representa o quê? Número atômico. O número atômico dele é 10, que é o número de prótons. Olha na lousa, tem sinal positivo ou negativo aqui? Não. O que eu faço com os elétrons? Vai ser igual. Então, se eu tenho 10 prótons, eu tenho que ter 10 elétrons. Tá? Vou para o segundo caso. Quantos prótons eu tenho aqui? 11. Quantos elétrons eu vou ter aqui?
O positivo perde ou ganha elétrons? Perde. Então ele perdeu ele perdeu quantos elétrons? 1. Quando está sem número aqui, significa que é 1. Então 11 perde 1, fica com quanto? 10. Cuidado, viu? É o contrário da matemática. Não vai fazer 11 mais 1, não. Tá? É 11 menos 1, que vai dar 10. Esse outro aqui. 9 prótons. Negativo. Ganha ou perde elétrons? Ganha. Ganhou quanto? 1. 9 ganhou 1, fica com quanto? 10. Esse outro aqui. 8 prótons. Ganhou quantos elétrons aqui? 2. 8 ganha 2, fica com 10. Então eles são aí, pessoal, ó, isoeletrônicos, tá? Vamos corrigir aqui o negócio, que eu coloquei átomos aqui, né? Ó. O correto seria colocar aqui espécies, tá? Porque átomos tem que ser número de prótons igual ao número de elétrons, tá? Aqui também, ó, em todos. Tranquilo? Vamos fazer exercícios. Página 14. Aí é o seguinte, pessoal, essa aula de hoje é a continuação da aula da semana passada, né, de segunda-feira, né? Aí, segunda-feira, nós estudamos o modelo atômico de Thomson, né? Que é o modelo do pudim de passas. E depois nós estudamos o modelo atômico de Rutherford, tá? Aí depois continua com essa aula de hoje, tá? Por isso que os primeiros exercícios aí vão vir sobre os modelos atômicos de Thomson e de Rutherford, tá? Dá uma lida no primeiro exercício aí e tenta resolver. Ó, presta atenção, ó, como que ganha tempo no exercício, ó. Esse exercício aqui, ele está falando de quem? Thomson, marquem aí. Aí, de novo, aqui embaixo ele fala, nesses experimentos, Thomson observou, certo?
Agora vamos lá embaixo, direto na pergunta, ó. Por isso que eu falo, sempre olha a pergunta primeiro. Tem vezes que não precisa nem ler o exercício. Só pela pergunta você consegue matar. Se só pela pergunta você não conseguir, aí você vai lá e lê o texto. Tá, ó. Marca isso aqui, ó. A pergunta, ó. É correto afirmar que os raios catódicos são constituídos de... Olha no caderno aí, o que é? Elétrons, tá? Os raios catódicos são constituídos de elétrons. Que eu passei segunda-feira passada, tá? Não esqueçam. Quem não tem, copie depois. Então, primeiro aí, letra A. Exercício 2, ó. Tá falando de quem o exercício 2? Do Thomson de novo, né? Vamos marcar a pergunta aqui, ó. Ó, é reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. O que tem de diferente, pessoal, do modelo do Thomson para o modelo de Dalton? Qual que foi a principal diferença? A descoberta do elétron. Tá até aqui, ó. Você vai marcar, ó. Considerada a descoberta do elétron. No modelo do Dalton, o Dalton falou que o átomo era maciço, indivisível e indestrutível, certo? O modelo da bola de bilhar. Depois o Thomson, com essa experiência aqui dos raios catódicos, ele descobriu a partícula chamada elétron, tá? Quando ele descobriu o elétron, ele viu que o átomo não poderia ser mais o quê? Indivisível, assim como o Dalton falou. Com isso, o átomo passou a ser divisível, tá? Então, ó, letra A, o átomo ser indivisível, foi o Thomson que falou isso? Não, foi o Dalton. Letra B, a existência de partículas subatômicas. O que são partículas subatômicas? Isso, são partículas menores que o átomo, tá? No caso aqui, qual que é a partícula menor que o átomo? No caso do Thomson, é o elétron. Aí depois veio o próton, depois veio o nêutron, tá? Pode marcar aí a letra B. Thomson descobriu o elétron, que é uma partícula subatômica, uma partícula menor que o átomo. Vamos para 3. Ó, a 3, vamos ler aqui a pergunta. Ó. A figura a seguir apresenta o modelo atômico de quem? Thomson, marque aí, ó. Figura a seguir apresenta o modelo atômico de Thomson. Agora vamos olhar lá, do outro lado agora, como é que está o desenho. Letra A. A divisibilidade do átomo em uma massa protônica positiva e partículas negativas denominadas elétrons. Vocês acham que está certo ou está errado? Cuidado, ó, vou passar para B, depois eu volto nela. Letra B. A divisibilidade do átomo em uma massa neutra composta por cargas negativas denominadas elétrons. Certo ou errado? Errado. O que está errado na letra B? Massa neutra, tá? A massa que não é neutra, ela é o quê? Ela é positiva. Pode olhar lá no desenho que eu passei do modelo atômico do Thomson, tá? O que está errado na letra C? No modelo do Thomson, o átomo é indivisível? Não. Letra D.
o átomo era divisível em partículas negativas conhecidas como prótons. As partículas eram negativas, mas eram os prótons? Não. Letra E. O átomo era formado somente por uma massa de elétrons positivos. Os elétrons são positivos? Não. Por que eu deixei a letra A por último? Alguém consegue me falar? Porque essa palavrinha aqui, protônica, pode induzir você a achar que tem lá o quê? Prótons. No modelo do Thomson, tem prótons? Não. Esse protônica aqui, ele quer dizer que é positiva, tá? Mas o modelo do Thomson não tem prótons. O que o Thomson fez? O Thomson descobriu o elétron, que é negativo, certo? Aí ele pensou o seguinte, ele falou assim, pô, para poder equilibrar essas cargas positivas, lá vai ter que ter algo que? Essas cargas negativas tem que ter algo que? Positiva, mas ele não tinha ainda descoberto os prótons. Tranquilo? Então é a letra A aqui. Vamos para o 4. Aí vai ser o modelo de Rutherford, né? Então vamos dar uma lida nele. Ó. Os resultados da experiência de bombardeamento de uma lâmina de ouro com partículas alfa foram corretamente interpretados por Rutherford em 1911. Todas as alternativas apresentam conclusões resultantes dessa experiência, exceto, grifa essa palavrinha exceto aí, ó. Ele está falando assim, a única evidência que não foi proposta por Rutherford, né? Letra A. Rutherford falou que os átomos têm núcleos densos e eletricamente positivos. Certo ou errado? Densos vem de massa, né? Rutherford falou que no núcleo tinha bastante massa? Sim ou não? Falou, pessoal. A massa do átomo está concentrada na onde? No núcleo. Tá? E esse núcleo tem os prótons, que o Rutherford descobriu já depois, que são o quê? Positivos. Então a letra A está corretíssima com o Rutherford. Tá? Letra B. Rutherford falou que a matéria tem em sua constituição grandes espaços vazios? Sim ou não? Sim, pessoal. Ele até deu um nome. Qual que é o nome desses espaços vazios? Eletrosfera. Está correto também. Letra C. Os elétrons se situam nos níveis de energia da eletrosfera? Essa que está errado, tá? Por quê? Níveis de energia nós vamos estudar depois com o Bohr, tá? Quem falou que os elétrons estão posicionados em níveis de energia não foi o Rutherford, foi o Bohr, tá? Então a C está errada. Vamos conferir as outras, ó. Lembrando que é errada, viu? Exceto, ó. Letra D. O tamanho do núcleo é muito menor que o tamanho do átomo todo? Correto, tá? O núcleo é muito pequenininho, a eletrosfera grande. Letra E. A carga nuclear e da eletrosfera tem valores iguais com sinais contrários. Está certo também. O núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa. Está errada aí, letra C. Vamos para o 5. Pode fazer os 5 vocês aí, tá? Bem tranquilo.
Qual que é, pessoal? Letra B, né? Onde que está aqui é o comando que eu sei que é a letra B? Ó, os elétrons foram inicialmente levados em consideração no modelo atômico proposto por quem? Thomson, tá? O elétron apareceu primeiramente no modelo do Thomson, tá? Letra B. Agora aqui no 6, ó. Isso aqui é um bom exemplo. Ó, eu falo assim para vocês, ó, vão direto na pergunta, né? Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Você vai direto na pergunta aqui, ó. A partir das considerações do texto, é correto destacar. Consigo responder? Não, vou ter que ler o quê? O texto. Aí vamos lá e vamos ler. Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo a partir de evidências experimentais. Há exemplo dos modelos de Thomson, proposto com base em experimentos com tubos de raios catódicos, e o de Rutherford, que ao fazer incidir partículas alfa sobre lâminas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessavam a lâmina. Algumas desviavam e poucas eram refletidas. O que nós entendemos do texto aí? Que ele está falando do modelo de quem? Do Thomson e depois do Rutherford. Tá? Vamos lá, letra A. As partículas subatômicas de carga elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo, segundo Thomson. Certo ou errado? O modelo do Thomson, pessoal, tinha núcleo? Quem que tinha núcleo? Era o modelo de Rutherford, tá? Então, letra A está errado. Letra B. O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons. Tá certo essa parte? Tá certo, né? O modelo do Thomson considera que o átomo é constituído por quem? Por elétrons. O que está errado? Níveis de energia. Quem que falou níveis de energia? Nós vamos estudar ainda. É o Bohr, tá? Não foi o Thomson. Vamos lá para a letra C, lá em cima. Letra C. O núcleo do átomo é denso e positivo, com um tamanho muito menor do que o seu raio atômico, de acordo com Rutherford. Tá certo isso para o Rutherford? O núcleo do átomo é denso, ou seja, bastante massa no núcleo. Tá certo? É positivo o núcleo? Sim. O tamanho do núcleo é muito menor que o tamanho do seu raio atômico, ou seja, ó, o núcleo é pequenininho e o átomo é o quê? Grandão, certo? Então está totalmente correto aqui, pode marcar a letra C. Vamos para o 7. O 7 é o mesmo raciocínio do 6, ó. Você vem direto na pergunta aqui, ó. Com base nas afirmações anteriores, assinale a alternativa correta. Consigo responder? Eu vou ter que ver o que está escrito lá em cima, né? Então vamos lá, ó. Em 2016, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, confirmou a descoberta de mais 4 elementos, todos produzidos artificialmente, identificados nas últimas décadas por cientistas russos, japoneses e americanos, que completam a 7ª fila da tabela periódica. Eles se chamam, marca aí, ó. Eu não vou falar o nome disso aqui não, que eu não sei falar não, tá? Símbolo NH, elemento 113, Moscovium, isso aqui deve ser um russo que fez, símbolo MC e elemento 115, Tennessine, símbolo TS e elemento 117, Oganelson, olha o nome bonito, vocês colocaram no feed de vocês, símbolo OG e elemento 118. As massas atômicas desses elementos são, marca também, ó, as massas
atômicos dos elementos são, respectivamente, 286, 288, 294, 294. Vamos fazer aqui, ó. O primeiro símbolo é NH, né? O número atômico dele, 113. Ó, o número atômico 113 e a massa dele é quanto? 286. Vou colocar aqui em cima, ó. O outro é o moscóvio, né? MC. É o MC, tá? MC moscóvio. Vou chamar você. Vou passar cerol na mão. Sim, sim. O número dele é 115. O MC é o 115. Isso aí, mano. Aí o massa dele é 288. Aí depois tem o tenecine, TS, elemento 117. Massa 294. E o último aí é o Oganelson, OG 118. Massa 294 também. Vamos lá, ó. Letra A. Esses elementos são representados por 113, 286 NH, 115, 288 MC, 117, 294 TS, 118, 294 OG. Chegamos na aula de hoje. Tá certo ou tá errado? Tá errado, por quê? Tá invertido, né, pessoal? Ele colocou o número atômico em cima e a massa em baixo. O correto é o contrário. A massa em cima e o número atômico embaixo, tá? Então tá errado por isso. Eles não podem ser representados por isso. Letra B. Os elementos tenecine e Oganelson são isóbaros. Certo ou errado? Certo. O que são isóbaros? Mesma massa. Eles têm a mesma massa, ó. 294 e 294. Pode marcar aí a letra B. Tentem fazer o 8 enquanto eu apago ali, tá? Chegou na continha. Eu gosto de conta. Conta que dá emoção. Essas teorias não dão emoção, não. O mais difícil é o 8, tá? Mas não é tão difícil, não. Ó, acompanha aí, ó, senão não vai dar tempo. Ó, ele fala assim, ó, as afirmações que seguem dizem respeito a dois elementos. Marca aí, ó, elemento A, dois elementos, o A e o B, certo? Então anotei aqui, ó, elemento A, elemento B. Tranquilo? Aí ele fala assim, na primeira afirmação, B possui massa atômica igual a 39. A massa, pessoal, eu coloco embaixo ou em cima? Em cima. Então vem aqui em cima do B e coloco quanto? 39. Tranquilo? Segunda afirmação.
o número atômico do A é igual a 20. A massa eu coloco em cima, o número atômico eu coloco o quê? Embaixo. Então vem aqui no A, coloco o número atômico dele é 20. 3. B é isoeletrônico com A+. Então vou anotar aqui, ó. Ele está falando que o B é isoeletrônico com A+. Aqui está A+. Olha na lousa, aqui tem A+. Não, mas eu posso colocar um maisinho aqui, não posso? Certo? Vamos para o outro. 4. A e B são o quê? Isótopos. Então, eles são isoeletrônicos. E eles também são o quê? Isótopos. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Olha aqui na lousa, ó. Quanto que é o número de prótons do A? 20. Número de elétrons dele? Perdeu um, né? 20 menos 1 que perdeu, fica com quanto? 19. Tranquilo? Agora eles são o que, pessoal? Ó, iso o quê? Isoeletrônicos. Então, se aqui tem 19 elétrons, que tem 19 elétrons, o outro também vai ter quantos elétrons? 19. Tá? Porque o exercício falou que eles são isoeletrônicos. Agora o seguinte, ó. Tem sinal de positivo ou de negativo aqui? Aqui na lousa, aqui, ó. Não, né? É porque ele é um átomo eletricamente o quê? Neutro. Então, átomo neutro, a quantidade de elétrons tem que ser igual à quantidade de quem? De prótons, né? Então, se ele tem 19 elétrons, ele vai ter quantos prótons? 19. Certo? Aqui em cima ele passou o quê? A massa, né? Quanto que é a massa dele? 39. O que está faltando aqui só? Os nêutrons. Como que eu calculo os nêutrons? Nêutrons é a massa menos os prótons. A massa é quanto? 39. Os prótons são quantos? 19. Quantos nêutrons vai dar aqui? 20. Para poder terminar, ó. Ele falou que eles são isótopos. Então, se aqui tem 20 nêutrons, ó. Esse outro aqui também vai ter que ter quantos nêutrons? 20. Nesse caso daqui, está faltando quem para a gente descobrir? Temos os prótons, elétrons e os nêutrons. Está faltando quem? A massa. Como que eu calculo a massa? Prótons mais nêutrons, né? Prótons é 20. Nêutrons também aqui é quanto? 20. Massa aqui vai dar 40. Agora é só ler a alternativa e ver qual que é a correta. Qual que é? O número de massa do A é igual a 40, tá? Cuidado não cair nessa pegadinha aqui, pessoal, ó. Tá aqui, ó, A e B+, tá? Ó, cuidado, ó. Aqui na lousa a gente não tem A e B+, a gente tem A mais e B. Cuidado não cair nisso aqui, tá? Você pode achar que, olhar rápido e achar que é. Tranquilo? Por hoje tá ótimo. Pode tentar fazer os outros em casa. Hoje eu fiz um pouco diferente. Como eu tinha tabela, eu só bati o número atômico. Sim. Caiu no caos. Aí eu fui aqui, o número de massa, o caos 40. Eu achei a bem. Sim, mas nem sempre vai dar certo assim, sabe por quê, Arthur? A massa ela é variável. Entendeu? Então, da tabela você só pode... Porque é o seguinte, ó, foi boa essa pergunta, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Nós temos o...
Cuidado, ó. Foi boa a pergunta dele, ó. Pessoal, não confunda massa atômica com número de massa. São coisas diferentes. Número de massa é esse número aqui que a gente coloca em cima, ó. Ele sempre é inteiro. Ou ele é 16, ou ele é 17, tá? Essa massa atômica da tabela, pode ver que elas são quebradas, não são? Olha quanto que está o do oxigênio. 15,99, né? Isso? Isso aí eu vou explicar melhor na aula de cálculos químicos, que é da frente B, aula módulo 4, tá? Como que chega nessa massa da tabela? Ele é feito uma média ponderada, tá? Ah, tem tantos por cento do oxigênio na natureza, 16. Tem tantos por cento do 17. Aí é feita uma média e colocada aí na tabela, tá? Por isso que nem sempre vai dar certo assim, tá? Mas isso aí eu deixo para explicar melhor na aula de cálculos químicos, tá? Por hoje está ótimo.